e ele que sabe tudo e traz tudo das redes sociais, o comportamento dos candidatos à presidência da República, sempre uma análise precisa do Alec. Muito boa tarde, Alec, seja bem-vindo, tudo bem com você? Boa tarde a todos, boa tarde, Guga, muito bom. Como você disse, internet hoje no Brasil é um país hiperconectado, a gente tem mais de 188 milhões de brasileiros conectados, deixando mensagens para os seus presidenciais, enchendo os grupos de mensagens, então tudo isso é capturado pela Ativa Web para a gente poder entender o sentimento dos internautas, dos usuários das redes sociais quando se trata de eleição, né? Então, hoje, a política continua sendo um ambiente muito fértil quando se trata de redes sociais. A gente tem uma direita no Brasil muito atuante, muito envolvente, independente das classes sociais. Então, hoje a gente vive esse momento bem polarizado e é uma tendência, viu, Guga? É uma tendência de isso nos próximos dias e próximos meses, até esses próximos 2 meses que a gente tem, esse movimento no digital crescer muito, né? Exatamente, é uma tendência e é essa questão, né? Passou agora as convenções partidárias, a gente está indo praticamente para a hora H, que é a campanha, né? E sem dúvida nenhuma, agora começa essa articulação e os candidatos vão ter as movimentações na rede e todas as convenções têm narrativas, têm efeitos, né? Você teve aí no último final de semana o efeito Milei. Como é que foi isso nas redes? Teve muita repercussão, meu caro Alec? Pois é, Milei é um assunto bem delicado e realmente o Milei, a gente fez uma captura de 183 mil menções sobre o Milei, 2 dias apenas, e foi devastador o número de brasileiros defendendo o Brasil, defendendo o nosso país, né? E uma crítica, 86% de todas as menções críticas ao presidente da Argentina, o Milei. Então, o resultado foi muito, muito negativo. E apenas o que chama atenção é que, nesse montante, a gente separou as notícias jornalísticas, os portais que divulgaram sobre o Milei, e 4% falaram positivo do Milei. Brasileiros que falaram bem do posicionamento do Milei na convenção do PL. Isso chamou muita atenção. E quando se trata de Brasil e Argentina, logo depois de uma Copa do Mundo, então os brasileiros não perdoaram no digital, né? Exatamente. E a gente sabe que essa guerra digital, ela vai fazer parte das eleições. Agora, como é que você analisa esse contexto? Você acha que isso pode ser decisivo no processo eleitoral? Você acredita nisso, Alec? Eu acredito o seguinte, que no momento que a gente vive, aqui na Ativa Web, a gente tem coletado muitos dados constantemente, não apenas nesse período, mas desde 2016 a gente analisa dados e uma certeza que a eleição ela é decidida na urna, isso aí sem sombra de dúvida, mas tem um ponto chave que é o quê? Que a narrativa de cada candidato ela nasce e o convencimento não vem no horário político eleitoral como antes. O convencimento vai vir pelas redes sociais. Então, eu não me canso de falar que redes sociais
hoje é um caminho fértil e importante para todos os candidatos. Para todos os candidatos. Então, o ambiente digital não decide o resultado da urna, sendo que ela contribui para uma narrativa onde o brasileiro vai, eu vou votar em fulano por causa disso, disso, disso. Então, é isso que me chama a atenção nos perfis atuais dos presidentes. Quando a gente analisa friamente 3 dias, apenas 3 dias do Renan, do Caiado, do Flávio, do Zema e do Lula. Começando com o presidente da República. Ele vinha, e a gente já falou várias vezes, Guga, aqui no programa, ele vinha com uma queda, ele vinha com uma perda de engajamento, ele vinha estava sofrendo no digital, sendo que Lula começa a virar o jogo. Então isso já é o impacto da eleição, já é o impacto, aquela coisa. Lula cresceu sua taxa de engajamento 92%. Ele ficava em média de 0,20%, bem baixo. Ele já subiu para 0,50%. Então, ele já ultrapassa na taxa de engajamento Zema e Caiado. Mas o que chama a atenção desses números é quem? Novamente, o Renan Santos. O Renan Santos, ele coloca o dobro de Flávio. Flávio, ele tem uma taxa de engajamento importante de 1,60, mas, para você ter uma ideia, Lula, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro tinha uma taxa de engajamento de 5%. Olha como era expressivo esse número. O Flávio Bolsonaro, ele não herda esse patrimônio digital do Lula, ou do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Ele é bem abaixo do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele é bem abaixo do próprio Nicolas Ferreira, um deputado de Minas, mas que tem uma taxa de engajamento altíssima, acima de 3%. Então, os filhos do Bolsonaro, eles não conseguem passar uma mensagem para todos os seus seguidores. E uma curiosidade é que a Michele Bolsonaro, ela tem a taxa de engajamento 3 vezes acima do Flávio Bolsonaro. Então, Michele fala muito melhor com seus seguidores do que o próprio Flávio. E ela dobra em cima de Renan. Ela fala muito mais do que Renan e do que Flávio. Exatamente, é muito interessante essa questão, né? E você veja, né? A Michele que está fora, né, dessa briga, dessa disputa, ela engaja mais, né? E aí a gente pensa, né? Como é que funcionou a estratégia e o gerenciamento de tudo isso? Se a gente pensar, o movimento político, Alec, distanciou ela, né? Quando ela teria que estar junto para ela gerar mais engajamento, né? Pois a Michele, ela foi um pivô, né? Um pivô nesse momento. Ela lança aquele vídeo, ela lança aquele movimento. O Flávio começa, logo depois daquele vídeo, vem os efeitos de Flávio perdendo seguidores, ela também perdendo seguidores, mas a sua taxa de engajamento alta. Eu acho que Michele, nesse momento, é uma peça-chave nesse tabuleiro da direita do Brasil. Ela já declarou que vai à convenção em Brasília, mas ela não foi para a convenção principal, a convenção que valida o Flávio, independente de qualquer assunto. A gente que trabalha com marketing político, a gente que trabalha... Era extremamente importante, ela está lá. E foi um fôlego
para o Flávio ela soltar aquele vídeo de desculpas, né? Então, a direita ela vive um momento delicado, né? Na sua liderança no mundo digital, né? Pelo menos tudo que a gente fala aqui é um sentimento no digital. Mas o digital ele representa muito o dia a dia das pessoas. Então, hoje a Michelle ela tem o patrimônio digital, depois do Bolsonaro, depois do seu marido, ela é que tem um patrimônio no envolvimento da liderança digital da direita brasileira. Que você como especialista, como é que você faz a analogia? A gente teve a eleição de 2018, que foi o fenômeno Bolsonaro, 2022, que foi aquela polarização com a vitória do Lula, e hoje 2026. A minha pergunta é a seguinte: as redes sociais hoje são mais relevantes do que em 2018, na sua opinião? Em 2018 foi o start principal do Brasil. Quando vamos voltar um pouquinho atrás, a gente vai para 1980. O trabalho das equipes de comunicação partidária era o quê? Vamos trabalhar 3 meses fazendo capturas de imagem para fazer o quê? Guia eleitoral. Então, todo mundo ficava esperando as convenções e o início do guia eleitoral. Isso era o que acontecia. Em 2017, ali começa o movimento Lava Jato, aquela coisa toda, ganhou o Brasil, e vem quem? Vem o Bolsonaro. Naquele momento poderia ser o Bolsonaro e poderia ser qualquer outro que levantasse aquela bandeira. Então o Bolsonaro aproveitou a onda do Lava Jato e foi o cara que aproveitou mais aquele momento. Naquele momento foi incrível, porque o Bolsonaro ele crescia, Guga, entre um dia e outro. Aqui, hoje a gente analisa o quê? Um crescimento de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas hoje, num país hiperconectado. Naquela época, Bolsonaro crescia 1 milhão de seguidores em 24 horas. Então, Bolsonaro pegou aquele patrimônio digital. Então, as eleições digitais no Brasil, ela entra com uma tsunami em 2018. Ali foi o crescimento e já existindo a polarização no digital. Por quê? Quando se tem um ambiente digital, a polarização ela fica fervendo. A polarização sempre existiu, sendo que o digital potencializou isso. A diferença de 2017 e 2018 para 2026 é inteligência artificial. A inteligência artificial ela acelera as informações, todo o envolvimento dos seus eleitores. Então, uma equipe que quer soltar um vídeo, ela usa a inteligência artificial para expandir mais ainda. Então, o grande desafio hoje da sociedade, e isso é um ponto importante para a gente estar conversando aqui, Guga, e passar para nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando, antes de compartilhar, veja se esse conteúdo realmente é verdadeiro, para não passar uma desinformação. E a gente luta muito pela qualidade da informação. Então, o grande desafio de 2026 vai ser a desinformação. Um país hiperconectado, mas ainda falta muito acessibilidade de saber o que é uma fake news, o que não é uma fake news, para a gente poder ter um país mais democrático nas redes sociais.
Alec Maracajá, eu quero agradecer a sua participação. Volte sempre, porque é muito importante a gente trazer essa leitura para os nossos ouvintes e é sempre dinâmico, né? De um dia para o outro muda muito essa análise. Então, importantíssimo você voltar com a gente logo aí para a gente ver essas evoluções, principalmente após as convenções partidárias aí, que no dia 5 já estão acabando, mas a gente vai analisar tudo e você volta antes, com certeza. Alec, um grande abraço a você, uma ótima tarde. Ah, beleza, Guga. Eu quero só agradecer também aos ouvintes. Eu estou tendo muitas mensagens de ouvintes falando que está escutando o almoço da My News. Então, isso é bacana. Toda vez que quando eu apareço, eu estou tendo uma resposta das pessoas. Feedback é importantíssimo, até porque a gente faz esse programa para os nossos ouvintes, para mais ninguém. Então, importantíssimo isso, Alec. Uma ótima tarde a você. Você volta aí no nosso almoço. Espero que muito rápido.